certo. Mas, assim, a primeira alternativa do jogador que se frustra na Europa é voltar para o Brasil. Ele não tenta se reinventar em um outro time. Importante destacar, com relação a esse retorno do Gerson ao futebol brasileiro, é que, ao contrário do que estão dizendo por aí, não é justo dizer, não é justo afirmar que ele fracassou. Porque ele foi contratado ainda na gestão de Jorge Sampaoli e foi muito bem. Então, assim, quando se faz uma análise de que só porque o jogador ou o atleta não quer ficar lá na Europa é porque não deu certo, eu acho que é uma além de ser rasa, é preconceituosa. Eu lamento o retorno, sabia? Mercado. Não pelo Flamengo, claro. Acho que para ele seria incrível. Acho que você volta pro seu lugar, pro seu país, para um time que deu tão certo. Mas, assim, a primeira alternativa do jogador que se frustra na Europa é voltar pro Brasil. Ele não tenta se reinventar em um outro time. No meio disso tudo, ele recebe um presente muito grande, que é o Gerson. Aliás, um ponto que acho que é importante destacar com relação a esse retorno do Gerson ao futebol brasileiro é que, ao contrário do que estão dizendo por aí, não é justo dizer, não é justo afirmar que ele fracassou. Porque ele foi contratado ainda na gestão de Jorge Sampaoli e foi muito bem no Olympique, com números expressivos, peça fundamental na campanha do vice-campeonato francês, que é o máximo que o time pode conseguir na França diante da disparidade que existe para o PSG, a não ser quando o PSG faz uma temporada muito ruim, acidentada, como no anterior, quando permitiu que o Lille fosse campeão. Então, eu acho que na questão do Gerson tem a especificidade que é voltar pro clube que ele sabe que assim, que ele saiu daqui adorado como ídolo, e é um clube que vai dar para ele, a condição de continuar disputando campeonatos. Mas o Flamengo tem, se você parar para pensar em seleção brasileira, isso que a Ana acabou de falar, o Flamengo tem um apelo gigante para uma volta à seleção brasileira de qualquer jogador desse. Qualquer um. Sim. Mas entendo também o que a Ana está falando, até pela posição do Gerson, é uma posição muito valorizada no futebol europeu. Ele podia ter muito espaço. A gente fala agora da possibilidade do retorno do Felipe Coutinho. Esse é um insistente. Ele tá lá na Europa, deu errado, foi para outro time, deu errado, foi para outro time. Assim, ele praticamente esgotou as possibilidades numa primeira prateleira. Ele foi para lá com 17. Exatamente. Então, assim, ele foi procurar. Não deu certo num time, eu vou tentar no outro. Teve nas principais ligas? Eu não tô, camisas, nem tô falando do auge assim, dele, tô falando dos últimos 4 anos. Ele é um cara que foi tentar. Agora que tá esgotando as possibilidades, a idade também tá batendo, são 5 anos, 6 anos de diferença pro Gerson. Eu acho que a diferença pro Coutinho é que o Coutinho tinha um mercado muito maior do que tem o Gerson. Então, assim, o Coutinho, por exemplo, uma opção pro Coutinho foi ser emprestado pro Bayern de Munique. Então é isso. É uma opção, um mercado que o Gerson não tem. Então, assim, ele foi batendo. Mas você concorda que seria muito fácil pro Coutinho falar, vou voltar pro Vasco? Não quero ir pro Bayern de Munique brigar por posição, um time que, na Bundesliga, que é um campeonato super complicado, eu quero voltar pro Brasil. Seria muito confortável pra ele. É que ele saiu do Barcelona, foi ser emprestado pro Bayern de Munique. Aí depois ele foi batendo em time menores. Assim, a realidade do Gerson é para atuar assim, de mercado, de ser emprestado, se ele sai do Olympique de Marseille, assim, acho que difícil ele vai para um time de prateleira intermediária de Premier League, por exemplo. Campeonato português, campeonato espanhol. Acho que é para baixo. A situação do Gerson é uma situação em que eu discordo de um monte de algumas análises, de algumas situações em relação ao Gerson, no seguinte sentido: o Gerson deu certo na Europa. O Gerson fez uma temporada de 11 gols, 10 assistências, contribuiu e muito para o Olympique e para a Champions. Então, assim, quando se faz uma análise de que só porque o jogador ou o atleta não quer ficar lá na Europa é porque não deu certo, eu acho que além de ser rasa, é preconceituosa. O jogador pode querer voltar a jogar no Brasil, num clube em que ele vai se sentir bem, que ele vai ganhar bem também, que vai ganhar em dia, que tem possibilidades enormes de ser campeão. Camila, é tão surreal falar sobre isso pra mim, assim, que eu tô
Você foi falando, enquanto Pelé está sendo enterrado, o Flamengo apresentou o treinador de uma falta de sensibilidade tão grande, assim, é de um egoísmo tão grande, e que a coletiva, assim, passa a ser uma coisa, para mim, muito efêmera. Ele pode dar as declarações dele, justificar que conversou com a esposa, não conversou, deve explicações para a esposa, não deve. A gente vai ter tanto tempo para falar sobre essas declarações e sobre o absurdo da tomada de decisão, não pelo Flamengo, porque o Flamengo fez correto, né? Tinha que ir atrás de um técnico, sim, o encerramento do trabalho do Dorival, mesmo com títulos, tinham questionamentos. Mas o dia de hoje, o dia que nós estamos enterrando a maior personalidade esportiva do mundo, a gente está aqui discutindo se o Vitor Pereira deveria ou não ter falado com a esposa, deveria ter falado com o Corinthians. Eu lamento ser isso hoje, né? A gente está aqui para contar a história, para relatar os fatos. Jornalisticamente é importante, é um registro. O Grêmio também, né? Tá hoje confirmando o Luiz Soares, a chegada. Acho que é esse tipo de coisa, né? Podia esperar. Muda o voo do Soares. A sensibilidade da falta de sensibilidade do todo me pegou muito mais do que qualquer declaração. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.